Interd, ciência e cultura. Dali, pessoal do Interd, aqui quem fala é Liverina, cantora e compositora de Recife. E eu convido vocês a ouvirem minha nova música Panelas, que estreou agora em abril, e brinca com a literalidade e as conotações da palavra panelas em contexto social, político e cultural. Eu acho que o arranjo dessa música revela muito das minhas influências de mangue beat e new metal. E na gravação dela, a gente contou com a participação da musicista Mirti Ketley gravando o bombo. Então, escutem agora Panelas. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e como vocês ouviram aí, abrimos o programa com Liverina e a música Panelas. Ela que vai estar na Maldita, a festa que acontece dia 11 de maio, sábado, a partir das 18 horas no Maldita Pub,
no bairro do Recife. E a festa também vai contar com a Diablo Angel, da minha amiga super talentosa Kira Derni, Catarina Rosa e a super DJ Ju Orange. A produção é da Bota Pra Moer e vocês encontram ingressos a R$ 25, baratinhos, na plataforma Simpla. Bem, pessoas, numa parceria entre o InterD e a Rede Reciclima, a gente inaugura uma iniciativa dedicada a discutir questões ligadas às mudanças climáticas. O Consciência Climática vai ser uma sessão do InterD e também um podcast próprio, né? Que vai receber cientistas, pesquisadores, artistas, pessoas da sociedade civil, entre outros, né? Para discutir esse tema aí super importante. E para começar, a gente recebe o professor Ulisses Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, a minha universidade, que é coordenador da Rede Reciclima. Ele explica para a gente, né, o que é a Reciclima. E na sequência a gente vai ter o professor Rodrigo Carmo, que também é integrante da Rede Reciclima, que fala sobre os resultados da pesquisa Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros de 2022 para o Universo Generalista, né, que é outro parceiro aí do InterD e da Rede Reciclima. A gente vai ter muita coisa aqui do Universo Generalista. Então vamos lá. A Rede Reciclima é uma rede interinstitucional voltada para o estudo dos efeitos das mudanças climáticas, e isso em diferentes escalas e sob diferentes perspectivas. Tanto que esta rede, ela congrega pesquisadores que estão interessados desde aspectos como essas mudanças climáticas podem afetar a nossa capacidade de prover a necessidade da humanidade para alimentos, medicamentos, nossa capacidade de adaptar-nos a esses extremos climáticos que nós estamos presenciando ultimamente. E, além disso, estudar como a nossa espécie, do ponto de vista psicológico e emocional, lida com esses eventos, né? Então, na verdade, os principais objetivos podem ser sintetizados em apenas um, né? Estudar sob diferentes perspectivas, em diferentes cenários, os efeitos das mudanças climáticas. E, na verdade, a rede surgiu a partir da agregação de diferentes projetos separados, aprovados e financiados sobre mudanças climáticas, e que haviam pesquisadores em comuns nesses projetos, e de repente a ideia surgiu de uma rede que abraçaria todos esses projetos e permitiria que os pesquisadores envolvidos na rede pudessem dialogar, promovendo o que a gente chama de transversalidade. Hoje, há pelo menos 4 grandes projetos que estão dentro da rede, desde quais são os determinantes biopsicológicos que fazem com que os seres humanos possam estar mais ou menos cientes ou conscientes dessas mudanças, o efeito do conhecimento científico, o papel do gênero, diferenças socioeconômicas. Então, a ideia é entender especificamente o cenário brasileiro. Temos cenários também tentando entender como diferentes povos tradicionais, como comunidades indígenas e quilombolas, em diferentes locais da América Latina, estão lidando com essas mudanças climáticas, porque os estudos mostram que são os povos mais vulneráveis a esses cenários, né? E, além disso, há outros estudos que saem atravessando todas essas temáticas, como, por exemplo, o efeito dessas mudanças na obesidade, em desfechos de saúde, especialmente em crianças e idosos. Então, a pessoa que quer conhecer um pouco mais da rede, acessando o nosso site, pode ter um pouco mais de acesso aos diferentes projetos que hoje nós estamos desenvolvendo, né?
Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trago especialistas, pesquisadores e divulgadores científicos de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E falando em interdisciplinaridade, hoje damos início a um projeto que é uma parceria entre o Universo Generalista e a Rede Resiclima. Será uma série especial de 5 entrevistas com pesquisadores ligados à rede, onde exploraremos diversas temáticas em torno das mudanças climáticas. A Rede Resiclima é uma colaboração interinstitucional que reúne pesquisadores dedicados ao estudo das mudanças climáticas. Originária de diversas instituições acadêmicas, a rede promove uma abordagem integrada para entender as variadas dimensões das transformações climáticas e suas implicações. Os projetos da Rede Resiclima são financiados pelo CNPq e para saber mais sobre as iniciativas da rede, basta entrar nos links que estão na descrição deste episódio. E nessa primeira entrevista, eu falei com o pesquisador Rodrigo Felipe Rodrigues do Carmo. A gente começou a nossa conversa explorando a transição acadêmica dele da área forense para a climática e o papel que ele desempenha na Rede Resiclima. Abordamos os principais achados da pesquisa sobre a percepção dos brasileiros sobre as mudanças climáticas, a importância do índice de preocupação da população e o quão importante é termos políticas públicas que usem esses dados como base. Ao final da conversa, o Rodrigo falou um pouco sobre alguns desafios enfrentados pela população da Caatinga frente às mudanças climáticas na região. Bem, o Rodrigo é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Biologia Animal pela mesma universidade. É professor adjunto do Departamento de Biologia, área de Ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde desenvolve suas pesquisas vinculadas ao Laboratório de Síntese Ecológica e Conservação da Biodiversidade. Tem interesse nas linhas de pesquisas de ecologia política, ecologia de ecossistemas e ecologia numérica, e especificamente em entender como mudanças do uso e cobertura do solo, bem como mudanças climáticas, alteram a relação sociedade e natureza. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar no sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista você vai encontrar na descrição do episódio. É isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com o Rodrigo Felipe Rodrigues do Carmo. Olá, Rodrigo. Bem-vindo ao Universo Generalista. Obrigadão por estar aqui compartilhando o seu conhecimento e a sua área de pesquisa e também falando um pouquinho sobre o Resiclima com a gente. Oi, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos escuta também. Muito obrigado pelo convite e é um prazerzão estar aqui trocando ideia com você. Eu sou fã assíduo aí do projeto, acho bacana a divulgação que vocês fazem e vamos nessa, trocar essa ideia. Beleza. Rodrigo, vamos começar então, acho que é legal, com um pouquinho do seu histórico e por que você aderiu à Rede Resiclima. Cara, veja só, a minha história dentro das pesquisas que envolvem mudanças climáticas são um pouquinho tortuosas, eu diria, né? Eu venho de uma formação de ecologia hard science, propriamente dita, né? Eu trabalhava com ecologia de processos, mas utilizando inseto como modelo analítico, né? Mais especificamente insetos necrófagos, o que não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, né? Eu trabalhava com a interface entomologia forense ecologia. E aí não gostava muito do que fazia, estava prestes a desistir do doutorado, quando de repente, no curso de campo da Caatinga, eu me vi como, olha, talvez aqui seja uma área que eu consiga me debruçar mais sobre as expertises que envolvem ecologia, né? E aí foi por ali, nos anos de 2016, 2017, no finalzinho do doutorado, quando eu comecei a me interessar um pouco mais sobre ecologia de processos, propriamente dito, né? Não levando em consideração modelos animais ou vegetais como o objeto de estudo, e o que envolvia, o que estava por trás dos processos ecológicos, né? Não somente a estada do ser humano dentro do ambiente, mas as relações que existem entre a vida e o seu ambiente em si, ecologia política. Eu bebi um bocado dessa fonte, e a ecologia climática veio por conta disso também, né? Logo em seguida, então, eu fiz o pós-doutorado com o professor Felipe Melo, na Universidade Federal de Pernambuco. Foi quando eu mergulhei mais a fundo na ecologia política e ecologia de ecossistemas. E aí, mudanças climáticas era um tema que estava inerentemente inserido nas perguntas de pesquisa que eu trabalhava, né? Logo então, em seguida, eu conheci o professor Ulisses Albuquerque, o qual me convidou a fazer parte da Resiclima. Atualmente tenho esse cargo de professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou dentro da rede como pesquisador colaborador, mas também estou coordenando o núcleo de diversidade, equidade e gênero e etnias dentro da rede também. Então, a gente trabalha um pouco mais com ecologia política, ecologia de ecossistemas, com o arcabouço teórico metodológico do clima. Legal.
Então, acho que a gente pode entrar mais já na pesquisa, né? Eu acho que é o foco central da nossa conversa hoje, na pesquisa sobre a percepção dos brasileiros em relação às mudanças climáticas, né? Eu queria saber como é que foi feita essa pesquisa, se puder dar uma introdução para a gente depois se aprofundar um pouco em alguns tópicos aí. Claro, com certeza. Essa pergunta é extremamente interessante. E aí é bom a gente trazer para os nossos ouvintes também um contexto histórico, né? Eu estava ainda no pós-doutorado, naquele limbo entre não sei se serei contratado, não sei se terá concurso, o que farei da vida. E aí me juntei com outros pesquisadores que também estavam no pós-doutorado e no doutorado na época, e a gente pleiteou uma bolsa no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, onde a gente iria analisar dados secundários oriundos da primeira pesquisa que eles desenvolveram, junto com o IBOP e com a Universidade de Yale, o Núcleo de Mudanças Climáticas da Universidade de Yale e o IBOP, para tentar entender como é que os brasileiros em si percebiam mudanças climáticas. Então, a Universidade de Yale, junto com o IBOP, com parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, desenvolveu essa pesquisa ao longo de todas as unidades da Federação do Brasil, incluindo o Distrito Federal, com uma amostragem de aproximadamente 2.600 pessoas, onde foi feita uma pesquisa qualitativa e quantitativa, de percepção mesmo, né? Como é que as pessoas, em cada uma das unidades da Federação, conseguiam perceber o clima. O que o Instituto de Tecnologia e Sociedade queria com essa chamada era que a gente se debruçasse sobre esses dados e analisasse de forma secundária. E foi isso que a gente fez. A gente observou essa oportunidade, tinha a base de dados que era gigantesca, e aí a gente colocou algumas perguntas ecológicas, políticas relacionadas aos processos de percepção. Então, a gente entrou no processo da pesquisa por essa via. E quantos anos a gente já tem essa pesquisa vem acontecendo? Ela começou em 2020 e vem sendo feita anualmente, né? Então, a gente pegou o início da pandemia ali, e foi 2020, 2021 e 2022. 2023 teve a chamada, eu acredito, mas esses 3 últimos anos, 20, 21 e 22, com certeza teve essa pesquisa com a mesma quantidade de pessoas, com o mesmo rigor metodológico, mas com algumas perguntas que eram um pouco mais diferentes, levando em consideração o cenário atual daquele momento, né? Algumas perguntas eram mais voltadas para a percepção envolvendo o clima propriamente dito, outras perguntas eram mais voltadas para o desmatamento, para o aquecimento, para as queimadas, enfim, mas todas que envolvem processos que interferem nessa variação climática induzida pelo homem. E aí, dos achados gerais desse estudo, o que a gente pode inferir dele a partir, vamos dizer assim, sobre classe social, escolaridade, posicionamento político? Tem alguma correlação, uma influência na preocupação dos brasileiros sobre as mudanças climáticas no geral? A gente pode afirmar algo a respeito dessas variáveis? Essa pergunta é extremamente importante, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, parece que a gente está falando somente do objeto clima em si, né? Temperatura, umidade, variação climática, protocolo de Kyoto, todas essas coisas. Mas como a gente está falando um pouco sobre percepção de brasileiros, é interessante a gente entender qual que é o perfil desse brasileiro que a gente está estudando. Uma vez que o Brasil é um país continental, né? Um território extremamente vasto e que apresenta culturas, verves distintas. E aí, por conta dessa distinção de formação cultural das pessoas também, é interessante que a gente consiga observar que há uma certa influência desse processo no que a gente entende como percepção. E aí, levando em consideração, a sua pergunta vai muito no centro do que a gente quis entender, foi que, bom, talvez um perfil socioeconômico, né, perfil de renda, de escolaridade, de posicionamento político, religião, meio de informação dessas pessoas tenha uma certa influência ou pode nos ajudar a entender como é que essas diferentes partes do Brasil conseguem entender, perceber e serem preocupadas em relação aos processos de mudanças climáticas. Então, sim, a priori, inicialmente os dados que foram nos dados, né, com perdão do trocadilho, foi somente com os dados brutos em relação ao perfil socioeconômico dessa população, da amostra, na verdade, de 2.600 pessoas, oriundas de forma desigual. Isso foi um pouco trabalhoso para que a gente conseguisse corrigir matematicamente, né, o índice que a gente criou em relação à preocupação. Mas então os dados que nos foram disponibilizados tinham essa relação do perfil socioeconômico de cada região, mas também das perguntas que eram inerentes às preocupações, né? Então levava em consideração o que a pessoa entendia por mudanças climáticas, o que é o nível de preocupação que ela tinha, se ela tinha uma preocupação em relação a ela como indivíduo, como pessoa, preocupação para o futuro. Então os dados eram bem difusos. O que a gente fez foi tentar singularizar esses dados e tentar achar uma relação de causa e efeito.
E aí, quando você pergunta se existe uma relação, sim, a gente conseguiu entender essa relação. Então, começando a explicar agora por que existe essa distinção de preocupação, foi o que a gente chamou no nosso trabalho, de acordo com a percepção que eles tinham nos diferentes estados da federação. Tá. E aí a gente tem um índice de preocupação, né, quanto às mudanças climáticas, né, e aí você tem algo comparativo que você pode comparar também, né, entre os diversos estados, enfim, a gente tem índices também por regiões, né. Tem alguma diferença que foi identificada a partir daí também entre os estados desse índice de preocupação com mudanças climáticas? Cara, muito bom isso aí, porque, como eu tinha falado antes, né, os dados que a gente se debruçou foram dados muito grandes, muito amplos. O que imagina para um tomador de decisão, um político, um diplomata da vida, ficaria difícil dele conseguir entender qual que é a melhor ação a ser feita nessa determinada região se a gente não tem uma coisa mais aplicada. Então, nossa preocupação foi, com esse background de ecologia política e de ecologia de ecossistemas, tentar transformar ou traduzir essa informação para uma informação mais palatável e que seja de fácil acesso, não somente para os tomadores de decisão, mas principalmente para as pessoas que foram alvo dessa pesquisa. O que a gente observou foi que as unidades da federação apresentam variações de acordo com a preocupação. E isso foi nos mostrado a partir da criação desse índice, que foi baseado muito no IDH. Obviamente que existem grandes falhas, né, do índice. O índice ele singulariza muitas informações, né? Estatisticamente falando, a gente aglutina muita informação numa única informação. É como se a gente tivesse muitas dimensões e reduzisse essas várias dimensões numa única dimensão. Obviamente que quando a gente faz essa redução multidimensional numa única dimensão, a gente vai perder algumas nuances de determinadas dimensões. Mas a gente corre o risco de, em fazer isso, ter o bônus de tentar entender de uma forma mais macro como é que se dá esse processo de variação. Então, pensando nisso, a gente se baseou muito no IDH para a criação do nosso índice de preocupação de mudanças climáticas, e que gira em torno de 0 a 1, onde 0 são os indivíduos que estão muito preocupados e 1 são os indivíduos que não estão de forma alguma preocupados. E o que a gente observou foi, a partir da criação desse índice, então vamos colocar ou aplicar esse índice em todas as unidades da federação. Num panorama geral, o Brasil está bem preocupado com as mudanças climáticas, né? Cerca de 88% do território brasileiro, de acordo com a amostragem que a gente tem, se mostra bastante preocupado com as mudanças climáticas. Mas, quando a gente faz um recorte por unidade da federação, aí algumas coisas interessantes surgem. Porque o que a gente esperaria era que, por exemplo, na região norte, onde o Amazonas, né, está lá, né, a floresta amazônica ela predomina na região norte, obviamente, a gente esperaria que nessa região as populações que foram entrevistadas fossem mais preocupadas com os processos de mudanças climáticas. Mas, por incrível que pareça, Roraima, por exemplo, teve um dos piores indicadores. E a gente fez, poxa, como é que a gente consegue explicar agora um estado que está inserido na floresta amazônica, que vem sofrendo processos de degradação ano a ano, e que no ano em que a gente avaliou tinha sofrido um dos maiores processos de desmatamento, apresenta os piores indicadores de preocupação. Aí o que nos ajuda a explicar isso, e foi aí que a gente parou e se debruçou sobre os dados e ficou fritando a cabeça, foi, vamos tentar entender qual que é o perfil dessa pessoa que foi entrevistada, porque observa, 1, 2 pessoas não representa aquela comunidade. Caio, por exemplo, não representa sozinho a comunidade de podcasters do mundo. É preciso que a gente faça uma amostragem com um certo rigor e uma certa quantidade de podcasters para tentar entender, a partir de agora, desses podcasters que foram entrevistados, a gente consegue ter uma ocupação e uma representatividade mais fidedigna. Pensando nisso, então, a gente fez, vamos ver como é que está o perfil de cada um desses brasileiros em cada uma dessas regiões. Então, além da criação do índice por unidade da federação, a gente transpassou esse índice para o indivíduo dentro da unidade, utilizando modelos matemáticos, que não precisa ir muito a fundo aqui agora, mas modelos mistos, por exemplo, para tentar relacionar causa e efeito dos perfis socioeconômicos e demográficos dessa região, explicando o índice que a gente tinha por cada uma dessas unidades da federação. Em contraponto a Roraima, por exemplo, Brasília, né, o Distrito Federal,
foi a região em que teve a maior quantidade de preocupação. E daí a gente já consegue tirar algumas conclusões. O acesso à educação e o acesso à educação formal nessas duas regiões, por exemplo, são completamente distintas, né? A região norte, ela é marcada historicamente, isso infelizmente, por um acesso precário à educação, ao ponto que a capital federal do nosso país, o Distrito Federal, apresenta um dos maiores índices de educação formal. Então, essa disparidade, essa desigualdade nos ajuda a entender esse valor do índice oposto ao esperado pela nossa hipótese inicialmente. Uhum. Tá, então seria a questão de escolaridade, então, teoricamente, já é uma candidata a responder praticamente essa variação muito, muito brusca na região. E a parte de relacionada a grupos políticos, assim, e classes sociais em geral, assim, eu digo, vamos começar com essa parte de grupos políticos, né? Se eu fosse, né, opinar sobre o possível resultado, eu diria, né, pessoas mais à direita teriam uma preocupação menor com o clima. Isso foi observado de uma forma drástica ou não? Como é que foi? Sim, você está certo, né? Essa foi a hipótese e né, a nossa hipótese foi corroborada nesse sentido, né? Pessoas que estavam do centro à direita eram pessoas bem menos preocupadas com as questões de mudanças climáticas do que as pessoas que estavam voltadas ou posicionadas à esquerda no espectro político, né? Existem várias camadas que a gente consegue debater em relação a isso, né? E é interessante que esses resultados iniciais nos mostram essa multitude de importâncias, né? Quando a gente fala de espectro político, as pautas que são voltadas para as pessoas que são posicionadas à esquerda são pautas mais progressistas, são pautas do viés mais social e são pautas voltadas ao melhor entendimento entre as populações e das populações com o ambiente onde eles existem. Isso é estritamente ecológico. Se a gente parar para pensar que a ecologia parte do princípio de que a gente vai estudar as relações entre os organismos e o ambiente onde ele está, a gente tem a falsa ideia de que esse ambiente vai ser um ambiente natural no sentido de ser uma floresta, uma savana, um mar, mas um centro urbano também é um ambiente, nós somos organismos, então por que não a gente estudar nossa relação com o ambiente em que a gente está? Isso é ecologia. Ecologia política surge a partir desse processo, ecologia humana também, né? Então, as bases que preconizam o entendimento dessas ciências nos ajudam a entender o motivo pelo qual as pessoas que estão voltadas à esquerda tendem a ser um pouco mais preocupadas do que aquelas pessoas que são voltadas à direita. Existe uma dicotomia, que talvez seja até uma dicotomia falaciosa entre o avanço do desenvolvimento humano, seja lá o que isso for, o avanço do desenvolvimento econômico de determinada região em detrimento ao processo de conservação ambiental, por exemplo, né? É óbvio que a gente entende a relação entre conservar a natureza e mitigar os efeitos deletérios das mudanças climáticas. Trocando em miúdos, é importante que a gente não derrube muita árvore para que o clima daquela determinada região não varie tanto para mais do que a quantidade de graus que a gente, como cientista, ao longo do tempo, vem estabelecendo desde o protocolo de Kyoto, ali, né? Ou da Conferência de Paris, por exemplo. Mas, então, falando dessa dicotomia falaciosa, e isso ajuda a gente a entender o posicionamento político, as pessoas que estão mais voltadas à direita têm uma pauta mais econômica, mais liberal. E essa pauta econômica liberal tende a levar em consideração o crescimento econômico em detrimento de qualquer outra coisa. E dentro desse bolo do que seja qualquer outra coisa, está processos de conservação que não somente levam em consideração processos de conservação ambiental, mas processos de conservação homem-natureza, por exemplo. Só para você ter uma noção, um aluno meu do doutorado agora está querendo estudar como é que o acesso aos recursos naturais, propriamente dito, o acesso à floresta em si, pode afetar a relação material e a relação não material de populações tradicionais, indígenas e quilombolas. Imagina que um indígena ou um quilombola que habita desde sempre a sua vida num ambiente florestal, seja uma floresta como a ideia, o imaginário que a gente tenha de floresta, né, árvores frondosas, enfim, ou seja uma floresta tipo caatinga, que não tem tantas árvores frondosas assim, mas que é uma floresta propriamente dita. E ele utiliza aqueles recursos como um recurso para a sua subsistência, um recurso para a medicina, um recurso para fins ritualísticos. O desenvolvimento econômico chega e fala, a gente vai precisar avançar com a falácia de que a gente precisa alimentar mais pessoas, avançar no agronegócio aqui e derrubar uma determinada área da sua floresta.
Essa derrubada, esse desmatamento, vai de pronto extinguir determinados recursos que essa população utiliza. Então, é esperado que essas populações percebam mais fortemente os efeitos dessas alterações. O que danado isso tem a ver com o clima? Tudo. A gente está falando que está tirando floresta, que é um dos instrumentos que mitigam os efeitos deletérios das mudanças climáticas e que também atua fortemente nessa relação pessoa-ambiente. E essas pessoas, na maioria das vezes, são voltadas mais fortemente para a esquerda. Se a gente tiver, ou se a gente fizer um recorte para as áreas urbanas também, aí é que entra um outro ponto da nossa pesquisa e um outro, eu diria, fator que nos ajuda a entender essa relação direita-esquerda do espectro político, que é o processo de educação. Na maioria das vezes, as pessoas que têm um acesso à educação formal, e entendem a educação formal como sendo a educação da escola, desde os ensinos básicos até o ensino superior, elas tendem, à medida em que vão crescendo em níveis de educação formal, a se preocuparem um pouco mais com o ambiente. E essa preocupação com o ambiente inerentemente está relacionada com a preocupação climática e que, na maioria das vezes, está associada com esse espectro político. A gente não avaliou essa relação entre educação e política ainda. A gente não fez essa relação de causa e efeito. Mas isso é só para te dizer que existe essa outra camada que pode nos ajudar a entender como é que esse posicionamento político nos ajuda a entender os resultados desse índice de preocupação com mudanças climáticas, né? Então, de forma resumida, pessoas que estão mais à esquerda tendem a ser mais preocupadas estatisticamente, né, significativamente, do que pessoas que estão ao centro e à direita. E aí a gente tem um dado mais alarmante, que quanto mais à direita a gente vai, menos preocupado a gente fica com as mudanças climáticas. Isso é um ponto importante para tomadores de decisões futuras e até para estratégias de mitigação dessas regiões, porque essas pessoas habitam determinadas regiões. E é interessante saber onde é que essas pessoas estão e quais seriam essas estratégias no futuro, né? Sim, em termos de política pública é essencial, né, ter esses dados e essas noções de localidade até e de crenças e para pensar uma intervenção que faça sentido. Às vezes uma intervenção a nível nacional seja algo que vai ter que ignorar alguns aspectos que são importantes em algumas regiões e não tão importantes em outras, enfim. Então, quanto maior a quantidade de dados a gente tiver e qualidade de dados que a gente tiver, melhor a gente planeja as políticas públicas e de maior impacto também, né? E a parte de classes sociais, Rodrigo, tem alguma coisa que se destacou na preocupação com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, em termos de classe social, a classe mais alta se preocupa mais, se preocupa menos? Eu queria te perguntar isso, o que é que você achava? O que é que você acha que seria, né? Pessoas mais ricas tendem a ser mais preocupadas ou não? O que é que você acha? Cara, é uma boa pergunta. Porque sem dados assim, eu chutaria que depende muito do recorte, né? Eu acho que da escolaridade também, classes sociais mais alta com um nível de escolaridade maior, eu chutaria que teriam maior preocupação. E eu acho que com menos escolaridade, assim como você já disse também, de forma geral, acho que tende a ter uma percepção, uma preocupação menor com as questões climáticas. E aí? Pois é, foi o oposto que a gente achou. O oposto. As pessoas que são em classe social mais baixas tendem a ser um pouco mais preocupadas, e isso traz para a gente um recorte socioecológico importante, né? Um outro conceito, por exemplo, que a gente chama de racismo ambiental. Eu não sei se na cidade onde você está, a cidade vem sofrendo com esses processos de mudanças climáticas em si. Estou em Recife, Pernambuco, e aí, nos últimos 2 anos, aqui em Recife, a gente vem sofrendo com chuvas torrenciais no nosso inverno, entre aspas, né? Nós não temos, obviamente, por estar muito próximo à linha do Equador, as 4 estações muito bem definidas, né? A gente tem calor, muito calor, um pouquinho de calor e calor demais, né? A gente vive no calor. Mas aí, no que seria o inverno, naquele calor mais brando, as chuvas chegam. E por volta ali de junho, julho. E nos 2 últimos anos, junho, julho, Recife tem sofrido com chuvas bastante torrenciais. Mas pessoas que moram na beira-mar de Boa Viagem, por exemplo, que é um bairro abastado, né, um bairro de pessoas ricas, ou na zona norte da cidade, não sofrem tanto com esses processos de chuva, porque estão lá nos seus prédios, com seu conforto, com seu ar-condicionado, vendo o mar, ou, enfim, vendo uma praça. Mas as pessoas que estão nas encostas das montanhas, ou as pessoas que estão nos morros, nas periferias da sociedade, tendem a sofrer um pouco mais. Por que eu estou fazendo esse recorte? Para que a gente consiga construir o raciocínio de que o resultado que a gente teve de que pessoas que têm as classes sociais mais baixas
a partir de C para baixo, né, C, D, E, tendem a perceber um pouco mais, porque são essas pessoas que estão no cotidiano do efeito. E aí o cotidiano do efeito é: a minha casa desapareceu, não existe mais casa, né? Imagina a casa, né? A gente tem o ideal de casa com um telhadinho e tal, enfim. As pessoas que estão nessas encostas, as pessoas que estão no morro, elas primeiro não deveriam estar ali, né? Elas foram empurradas socialmente pelo desenvolvimento econômico pautado no capitalismo, que é, enfim, global, para estarem ali. E a partir do momento que elas estão ali, elas não têm seguridade social. Não tendo seguridade social, elas vão precisar desenvolver outras técnicas para conseguir estarem ali. Por mais que elas não tenham acesso à educação formal, na sua maioria, mas isso vem sendo quebrado com as políticas assistencialistas da cidade, fazendo esse recorte para a cidade de Recife, né? Que é o modelo que a gente está falando. E isso pode ser replicado para o Brasil inteiro, obviamente. As políticas públicas assistencialistas tendem a melhorar a qualidade de vida dessas populações que estão em estado de vulnerabilidade social. Então, essas pessoas que estão em si de estado de vulnerabilidade social tendem a sofrer um pouco mais e, por conta disso, então, percebem mais rapidamente ou de forma mais pronunciada os efeitos das mudanças climáticas. Isso é que está o paradoxo dos nossos resultados, né? O seu raciocínio foi correto ao entender que, bom, talvez por essas pessoas ou pelas pessoas ricas terem um pouco mais de acesso à educação, ou essa educação formal, né, elas tendam a perceber um pouco melhor os processos de mudanças climáticas. Mas aí lembra que a gente está naquele universo múltiplo, né, de várias camadas, onde não somente esse acesso é importante, mas outros aspectos formativos da vivência dessas pessoas. Por isso que no início da minha fala lá, quando a gente começou a trocar ideia, eu falei que era interessante a gente não saber apenas o local, mas a história de uso daquele local, a história das pessoas que estão naquele determinado local. Inter-D, ciência e cultura.
povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e tocamos aí, como vocês ouviram, Eu Sou Assim, de Catarina Rosa, que estará na Maldita a Festa, no dia 11 de maio, sábado, às 18 horas, no Maldita Pub, no bairro do Recife. A festa que também terá Diablo Angel, Ju Orange e Liverina. A produção é da Bota Pra Moer e vocês encontram ingressos na plataforma Simpla. Bom, e agora a gente segue com o professor Rodrigo Carmo, que fala sobre os resultados da pesquisa Mudanças Climáticas na Percepção dos Brasileiros 2022 para o Universo Generalista. E vamos fechar com a música da Diablo Angel. Mais um dia de sol. Até a próxima. Então, o resultado que a gente tem é que, a partir da classe C em diante, o nível de percepção tende a aumentar em relação às mudanças climáticas. Muito por conta do que eu falei, porque essas pessoas são as pessoas que mais sofrem atualmente, e no histórico de vida dessas pessoas, os efeitos dessas mudanças climáticas, né? Porque quando a gente pensa em mudanças climáticas, é muito intuitivo a gente pensar em calor, né? Mudanças climáticas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, foi traduzido com aquecimento global. E não é errado falar isso, mas o aquecimento global é apenas uma forma da gente entender, resumidamente e mais simples, os processos de mudanças climáticas. Mas um dos efeitos dessas mudanças está associado a eventos extremos, como, por exemplo, o que eu te falei das chuvas torrenciais que acometem Recife todos os julhos e junhos que se passam, né? Então, essas chuvas tendem a aumentar em volume, tendem a aumentar em frequência. E isso é um evento tido como um efeito desses processos de mudanças globais climáticas, acarretada muito pronunciadamente pela urbanização e pela liberação de gases de efeito estufa. Isso a gente pode falar um pouco mais para frente, se você quiser. Mas, enfim, a resposta que eu te daria de forma sumária seria mais ou menos isso, né? Não sei se respondi. Sim, acabei só me limitando à classe alta, né? Quando eu falei da questão da educação, né? Sempre imagino a classe alta com escolarização mais alta, como mais... Enfim, mas é mediada também pela questão política, por vários aspectos, né? Mas realmente as classes mais baixas têm tem uma outra exposição a esses eventos climáticos extremos, né? Acho que é isso que a gente tem visto também, não só com a questão do calor, mas chuvas e... Enfim, a gente tem isso praticamente toda semana tem alguma coisa acontecendo, mas respondeu sim. E a questão de informação, os meios de comunicação, de informação, Rodrigo, foi avaliado algo a respeito? Eles têm alguma influência nessa preocupação e nessa percepção dos brasileiros quanto às mudanças climáticas? Cara, sim, e o meio de informação foi uma coisa que deu um clique na minha cabeça para ter alguém trabalhando com isso propriamente dito, né? Então, o meio de informação é uma coisa extremamente importante. Isso que você faz, por exemplo, de divulgar a ciência com qualidade, com rigor científico, é um papel extremamente importante para que a gente consiga criar consciência cidadã científica. Veja só, você está sendo quase que um professor da galera que não lhe conhece. É uma parada muito doida fazer divulgação científica. Então, de pronto, a gente já responde que sim. Divulgação, ou meio de comunicação, meio de informação, melhor dizendo, foi um fator importante para que a gente conseguisse perceber a percepção desses brasileiros e como é que esses brasileiros se preocupam. Brasileiros que estão ou que se atentam somente à TV tendem a ter menores resultados de preocupação com mudanças climáticas com aqueles brasileiros que têm outros meios de comunicação que não somente TV aberta, né? E quando a gente está falando de TV aberta, né? Enfim, todos os canais abertos que a gente existe. E a gente teve a preocupação de, vamos tentar avaliar então os vários tipos de informação que a pesquisa nos traz. Então, a pesquisa nos trouxe TV aberta, TV a cabo, TV fechada, internet, rádio, jornais, revistas, artigos científicos. Né? Artigo científico, enfim, somente para aquelas pessoas... É muito louco. Somente para aquelas pessoas que têm o acesso àquele tipo de linguagem. Que aqui, vale um parêntese, é uma crítica que eu falo com os meus alunos, né, no processo formativo deles ao longo do mestrado e do doutorado. Eu falo, olha, a gente consegue falar com os nossos pares e a gente é formado para falar com os nossos pares. A nossa linguagem é feita para falar com cientistas. Mas tenta falar com tua avó, o que é que tu faz? Se ela entender, parabéns. Se ela não entender, você está falhando.
Você está falhando porque você está produzindo conhecimento não para a pessoa. Imagina que você não produz conhecimento para a população. Você é a população fazendo ciência, fazendo conhecimento. O conhecimento é múltiplo. Então, a partir do momento em que a gente não consegue ter essa transmissão, a gente está falhando. E aí é que entra a tua pergunta, o meio de informação, né? A gente precisa traduzir esse tipo de conhecimento específico, que é o conhecimento científico, num conhecimento palatável para a sociedade civil de maneira geral. TV faz isso? Faz, mas com muita ressalva. A gente não vê isso de forma muito ampla na TV aberta, né? Quais são os canais da TV aberta? Se a gente pensar qual que é o canal da TV que, enfim, divulga ou faz comunicação científica, o primeiro que vem na minha cabeça é o Discovery Channel, Animal Planet, sei lá, National Geographic. Todos esses canais estão na fechada. E se a gente parar para pensar, nem todo mundo tem acesso à TV fechada. Inclusive, hoje está mudando um pouco isso, né? Com os streamings, a TV fechada vem perdendo um pouco de espaço. Pessoa que tem grana para pagar, beleza. Paga e não está nem aí. Mas aquela pessoa que, olha, eu vou assinar um Disney Plus ou vou assinar uma Sky da vida? Bom, talvez eu assine o Disney Plus, porque, enfim, quero ver outras coisas. E tem ainda, né, processos de informação por lá. Então, é importante que a gente saiba o meio de informação, né? Como é que essa informação atinge aquele determinado indivíduo e, principalmente, como é que essa informação chega a ele. O acesso é uma coisa, entender é outra. Acesso a gente tem se a gente abrir o computador. Se a gente pegar o celular, a gente tem acesso a uma enxurrada de informação, né? Mas traduzir essas informações em conhecimento é que está o X da virada da coisa, né? Por isso que professor é importante hoje em dia, né? A gente concatena pontos. Então, o que a gente observou foi que pessoas que se informam meramente, e esse meramente muito entre aspas, né, por TV aberta, tendem a ser menos preocupados com o processo de mudanças climáticas do que pessoas que se informam com outros tipos de meios além da TV aberta. E aqui eu não estou criticando somente a TV aberta. Eles fazem, né, o processo de divulgação científica, mas de forma talvez não muito assintosa. Isso é importante porque a gente pode pensar em cenários distintos para conseguir ampliar esse índice de preocupação em cada um das unidades da federação, levando em consideração essa big picture que a gente tem, nessa fotografia grande, mas também a peculiaridade de preocupação dos indivíduos que foram amostrados em cada uma dessas regiões. E aí é que entra aquele lance da minha aluna do mestrado, que ela quer fazer agora a partir desses dados, ao longo das pesquisas que foram desenvolvidas em parceria com o ITS, a gente fez essa parceria formal com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Eles disponibilizaram todos os dados para a gente ao longo desses 3 últimos anos, e ela quer ver um padrão de evolução ao longo desses últimos anos, com o recorte de um governo que foi extremamente negacionista, e então talvez isso seja uma parada importante. E mais do que isso, ela quer criar subsídios para a criação de políticas públicas de mitigação assertiva em cada uma dessas regiões. O trabalho dela é lindo no ponto de vista de que, bom, ela vai ter um tempo gigantesco para se debruçar sobre os dados, mas também ela vai dizer assim, olha, tomador de decisão, no norte do Brasil você precisa atuar da forma X. No nordeste do Brasil você precisa atuar da forma Y. No sudeste, da outra forma. Quais são os meios que são melhores para criar essa comunicação e essa divulgação, que são coisas distintas? Então, ela vai criar esse protocolo, assim espero, e esse protocolo servirá como subsídio de formação de políticas públicas para tomadores de decisão na esfera nacional. E tem mais algum achado, assim, alguma coisa interessante que a gente não cobriu aqui ainda, Rodrigo? Porque eu queria partir mais para essas questões estratégicas mesmo, para aumentar a conscientização da população sobre mudanças climáticas. Mas tem mais alguma coisa antes de a gente partir para essa? As variáveis dependentes que a gente utilizou, na verdade, foram essas, né? Classe social, posicionamento político. Uma outra coisa que a gente observou também foi religião, né? Que pode ser uma parada que seja um pouco difícil de falar, porque o Brasil, em tese, é um país laico, mas que assim, que tem uma população majoritariamente cristã. E dentro do cristianismo existem várias vertentes, né? O catolicismo, que está ali brigando com o protestantismo. E, enfim, quando a gente observa esse posicionamento, não, essa identidade religiosa, a gente se deu ao luxo de, vamos tentar comparar, então, aquelas pessoas que se identificam em cada uma desses tipos de, enfim, doutrinas religiosas, né?
Então, a gente avaliou católico, evangélico, outros tipos de protestantes, testemunhas de Jeová, religiões afro-brasileiras, kardecistas, agnósticos, as pessoas que não se identificam, enfim, os ateus, inclusive. O que a gente observou foi que não há um certo padrão, mas, por incrível que pareça, as pessoas que são católicas são aquelas pessoas que apresentam o maior grau de preocupação comparado com os outros. Mas a gente ficou com a pulga atrás da orelha. Diz assim, será mesmo que isso acontece? Porque, para e pensa, né? Os católicos eles não estão, na maioria das vezes, nessas regiões que sofrem um pouco mais dessas perturbações. Eu esperaria, por exemplo, que religiões afro-brasileiras, o candomblé, o jurema, enfim, o banda, percebessem um pouco mais, porque eles lidam com a natureza propriamente dita, né? Para fins ritualísticos, eles utilizam a natureza, né? Mas a amostragem foi muito pequena. Então, quando a gente tem uma comparação com 365 pessoas e 2 do outro lado, não tem como comparar. Então, na nossa pesquisa, a gente não vai utilizar religião muito por conta dessa defasagem de balanço analítico, né? Então, talvez para um futuro não muito distante, a gente está conversando ainda com o pessoal do ITS, a gente consiga focar somente do ponto de vista religioso e aí ter uma amostragem mais balanceada. Mas o que a gente tem com esse desbalanço é que pessoas que são identificadas como católicos ou como kardecistas são aquelas pessoas que têm a maior preocupação em relação às mudanças climáticas. Tá. No frigir dos ovos eram essas as variáveis. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br